Êxodo capítulo 32, de 7 a 14. Eu vou ler na NVT, Êxodo 32, a partir do verso 7. Se você estiver sem Bíblia, acompanhe aqui no telão, e não feche a sua Bíblia, ou não desligue aí o seu aparelho, talvez, que você trouxe. A partir do verso 7 diz assim: o Senhor disse a Moisés: rápido, desça do monte, seu povo, que você tirou do Egito se corrompeu. Presta atenção nos detalhes. Seu povo, que você tirou da terra do Egito, se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado, derreteram ouro e fizeram um bezerro, curvaram-se diante dele e lhe ofereceram sacrifícios. Dizem: ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Então o Senhor declarou: vi como este povo é teimoso e rebelde. Em outras versões, obstinado. Agora fique de lado, e eu lançarei contra eles minha ira ardente, e os destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Moisés, porém, tentou apaziguar o Senhor, seu Deus. Ó Senhor, exclamou ele, por que estás tão irado com o teu próprio povo, que tiraste do Egito com tão grande poder e mão forte? Por que deixar os egípcios dizerem: o Deus deles os resgatou com a má intenção de exterminá-los nos montes e apagá-los da face da terra? Deixa de lado tua ira ardente, arrepende-te quanto a esta calamidade terrível que ameaçaste enviar sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Assumiste um compromisso com eles por meio de juramento, dizendo: tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, eu lhes darei toda esta terra que lhes prometi, e eles a possuirão para sempre. Verso 14: então o Senhor se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre o seu povo. Agora é o seu povo. Pai, essa é a tua palavra e nós precisamos do teu Espírito para o Senhor ministrar em nós. Abrimos o nosso coração e declaramos, Pai, que esse ambiente só há espaço para a ação do teu Espírito. E aonde há liberdade para o teu Espírito agir, ali haverá transformação genuína, ali haverá arrependimento, cura, milagres, conversões, e nós abrimos os compartimentos dos nossos corações para que o Senhor venha e estabeleça em nós o teu querer, o teu agir, o teu efetuar, em nome de Jesus. Amém. Eu estava lendo, buscando na internet, fazendo algumas pesquisas a respeito do nervosismo, do descontrole. E o tema da mensagem hoje é: o que fazer e não fazer quando uma igreja, diante do descontrole da igreja. O que fazer e não fazer diante do descontrole. E você percebe que há uma inclusão aqui do des. E o controle, quando ela está controlada, ela está sendo abençoada e ela está declarando bênçãos. Quando ela está desgovernada, ela vai causar distúrbios, males e problemas. E a proposta nessa manhã é entendermos de Deus lições que venham a mostrar para nós aonde nós não podemos errar como igreja, como liderança espiritual. Aonde nós, se erramos, temos um caminho, um acesso para que haja restauração. Então, pesquisando e olhando e lendo algumas coisas, eu achei algo relacionado a desgoverno ou a descontrole. A síndrome de Hulk. Quem já ouviu sobre essa síndrome aqui? Faz assim com a mão. Que bom, só 2 pessoas. Eu vou ler para você entender isso, mas vai fazer muito sentido se você pensar agora. Lembra do filme do Hulk? O desenho animado?
tem a ver com ele mesmo, ok? Presta atenção nisso. O que essa síndrome traz para nós? Causa explosão emocional e raiva descontrolada. E aqui nós temos um médico, neurocirurgião, que numa entrevista a uma emissora, ele vai falar um pouco sobre isso. Eu peguei um pouquinho só. O nome dele é Fernando Gomes, explicando sobre a síndrome. Esse cirurgião foi chamado em um canal de televisão para explicar a ação de um jogador de futebol, que ao discordar do árbitro, deu um chute em sua cabeça e o árbitro ficou desacordado. O médico explicou o seguinte: quando você recebe um insulto, ou sente que sua individualidade de alguma forma é prejudicada, é acionado um circuito relacionado com a preservação da própria espécie. O que o neurocirurgião está mostrando é que existem alguns mecanismos, alguns sensores na sua vida e na minha vida, que despertarão um descontrole se essa ação interferir em alguns pontos que você julga serem essenciais por causa da sua própria espécie. A ativação desse circuito de sobrevivência, de acordo com esse cirurgião, faz o que com a pessoa? Faz ela experimentar ou viver ou virar um super-herói. Ela pensa assim: sou agora um super-herói. Ativa algo nela por causa disso. O problema, irmãos, ele diz, né? Tirando irmãos que ele não disse, mas para nós aqui, é que o super-herói que a pessoa vira é o Hulk, que não tem controle algum sobre si. A conversa entre o lóbulo frontal, que traz ao indivíduo como ele está e como deve proceder, acaba enfraquecendo. Existe um controle no cérebro para você ter a dinâmica emocional, a dinâmica de ações. O seu cérebro dá os comandos, o cérebro diz braço, direita. A grande questão é que nessa ação de ofensa ou que mexe aí dentro, o cérebro fala algo, mas está tudo descontrolado a partir do cérebro. O comando central da sua cabeça perde o controle. E você faz coisas inimagináveis. Fala coisas inimagináveis. A conversa entre esse lóbulo frontal, que traz ao indivíduo como ele está e como deve proceder, enfraquece. E a manifestação instintiva acaba sobressaindo. Então ele vai reagindo muito no instinto, muito mais numa resposta sem prestar atenção no que está fazendo e ouvindo. O médico aponta tratamentos com terapias, em alguns casos até medicações. Não elimino isso, falando de mim agora, não elimino nunca isso. O uso de remédios, em alguns casos, o uso de tratamento psicológico, psiquiátrico, nós até indicamos e aconselhamos pessoas a fazerem devido a alguns distúrbios emocionais, alguns traumas que já estão lá enraizados. No entanto, eu creio também em primazia que nós, mesmo diante de cenários desafiadores na alma, o Espírito Santo de Deus necessita ser acionado primariamente. Quem crê, diga amém. E Ele vai trabalhar também com o equilíbrio, porque o Espírito Santo é o pleno equilíbrio. Por mais que você necessite buscar uma ajuda psicológica, psiquiátrica, uma terapia funcional, até cognitiva, terapias cognitivas comportamentais de criança até inúmeras idades, aí, avançada de idade, não importa, mas eu creio que o Espírito Santo pode ser acionado para que a sua alma seja governada por Ele também. Bem, essa é a pesquisa, esse é o cirurgião, é um médico que trabalha com isso. E Deus me deu algumas coisas para a gente desenvolver agora a partir disso e desse texto que lemos agora. Pessoas descontroladas, desgovernadas, podem transformar ambientes de paz em guerra. Diga assim comigo: pessoas descontroladas, desgovernadas, poderão transformar ambientes de paz
em ambientes de guerra. E sabe, irmãos, Moisés, ele é conhecido por nós, biblicamente, como um profeta manso. Eu já disse inúmeras vezes que Moisés, antes de passar pela sarça, foi um assassino. Quando ele viu uma injustiça, ele foi lá e matou o soldado egípcio e escondeu o corpo. E ele tem que fugir, porque descobriram. Mas depois que ele passa pela sarça, dá um entendimento de que Deus vem e transforma o seu coração. De um ímpeto, nervosismo, descontrole, o seu cérebro é tomado por algo chamado sarça ardente. O seu coração recebe uma visitação da sarça ardente. E os movimentos de pensamento, ações, de construções, vão passar não mais pelo velho Moisés, mas agora a partir da sarça. E é interessante porque, em alguns momentos, nós vamos ver essa mansidão de Moisés. Números capítulo 12, de 1 a 3, mostra para nós algo relacionado a isso. Miriam e Arão criticaram Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Você pegar o termo cuxita, você vai ver na tradução uma mulher negra. E talvez aqui pode ser que já existisse uma olhada não somente do estrangeiro ou de uma outra terra, uma mulher diferente, mas talvez também da própria cor, da própria pele, com a mulher que ele casara, ou estava junto naquele momento ali. E o texto diz, disseram, acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Olha o verso 3. Ora, Moisés era muito humilde, mais que qualquer outra pessoa na terra. Essa crítica, na verdade, o foco de Miriam e Arão era afetar o dom profético de Moisés. Essa crítica envolvia um questionamento do relacionamento de Moisés com Deus, a intimidade entre ele e Deus e ele. Então os irmãos biológicos estão olhando para Moisés, estão questionando o ofício que ele carregava, e estão questionando o relacionamento que ele tinha com o próprio Deus. Olha que coisa grave. E é interessante porque Deus ouve e vê. Deus chama os três, Arão, Miriam e o próprio Moisés, e vão para a tenda do encontro. Quando eles chegam na tenda do encontro, Deus vem e traz uma fala para eles. Não foi eu que escolhi Moisés, não foi eu que levantei esse homem. E ele está falando ainda, e a pele de Miriam está começando a alterar. O texto diz que ela fica leprosa, pele como uma nuvem. E nesse exato momento, a grande questão é, qual seria a nossa atitude ao vermos Deus chamando acusadores, ou aqueles que estão tentando caluniar o próprio profeta, ele mesmo, e ele está numa posição agora de dizer, ou eu contribuo para que esses dois se vão, ou eu agora entro pela sarça. E agora Deus, que tem a ação na pele de Miriam, que era uma consequência ao pecado que ela tinha cometido, nós temos agora Deus deixando bem claro, tem um líder, tem um profeta, e agora a consequência chegou sobre vocês. Sério ou não é sério? Pois bem, quando esses dois se veem desse jeito, vem um grito de socorro a Moisés. Moisés, clama ao teu Deus por nós, por Miriam. Moisés no mesmo instante já está intercedendo. Moisés é um intercessor entre Deus e o povo, a figura do intercessor. Ele está, Senhor, tenhas misericórdia. Ele está conversando com Deus. E o texto diz que após aquela oração, no mesmo instante, a pele de Miriam foi sendo tratada e ela fica completamente curada, como ela estava antes. Aleluia! E Deus me deu duas frases diante disso aqui. Presta atenção. O veneno da crítica é inferior à unção do Espírito em você. Diga assim, o veneno da crítica é inferior à unção do Espírito Santo em mim. Agora grave essa.
a unção é mais forte que o veneno e a tentativa de te envenenar. Há algo no filho e na filha de Deus, que carrega a unção de Deus, que é o que? A unção de Deus. Você foi selado pelo Espírito Santo. Você é marcado pelo Espírito Santo. Você foi selado por Ele. Mas existe as tentativas. E você já é bloqueado, você já é selado. Mas existe um momento em que a cobra pica. Base bíblica, o apóstolo Paulo em Atos. Chega de viagem, pega alguns gravetos para fazer uma fogueira, um frio, chuva. Quando ele pega os gravetos, sai uma víbora, uma cobra, uma serpente, e pica na mão e gruda no braço dele. Na hora que a serpente gruda no braço dele, o texto diz que Paulo reagiu rapidamente, ele balançou o braço, ele deu uma reação. Aquele povo que está vendo uma víbora picando o braço de Paulo, fica impressionado e vai chamá-lo como um homem poderoso. Eles usam outras expressões. Esse homem é um mágico, esse homem é uma divindade. Mas a mensagem que fica é: a serpente estava escondida. O apóstolo vai mexer nos gravetos, a serpente sai e gruda na mão, mas o apóstolo Paulo não morre, o apóstolo Paulo não é contaminado, o apóstolo Paulo não fica doente, pelo contrário. Por que isso acontece? A serpente é a figura de Satanás, ele vai tentar, em alguns ele vai até picar, mas a unção que está no corpo de Cristo, a unção que está no meio do povo de Deus, a unção que está em você, o veneno não poderá ter efeito sobre você e sobre a minha vida. Não perca isso da sua visão. Não abra mão disso. A serpente picou Paulo, mas o veneno não entrou dentro de Paulo. E nós poderíamos citar aqui várias ações de venenos ou de picadas. Me pouparei disso. Pessoas equilibradas, cheias do Espírito Santo, podem transformar ambientes descontrolados em ambientes saudáveis. Quem está comigo aqui, amém? A grande pergunta hoje é: você quer ser uma igreja equilibrada? Então fala agora para todo mundo que está perto de você: nós vamos ser equilibrados pelo Espírito Santo de Deus. Convenceu? Fala para o outro lado. O pessoal do outro lado ficou com ciúme de você. Quem quer ser equilibrado aí, dá uma glória a Deus. Aleluia. Primeiro lugar, como igreja de Jesus, precisamos entender, tem lá? Que sinais, prodígios e maravilhas não são suficientes para converter o coração de um povo. Vou repetir. Como igreja de Jesus, precisamos entender que sinais, prodígios e maravilhas não são suficientes para converter o coração de um povo. Tem muita gente vendo sinais, maravilhas, prodígios, movimentações sobrenaturais, curas, perna crescendo, dores indo embora, câncer sendo secando. Temos visto tantas ações sobrenaturais, mas a conversão não vem por isso. A conversão envolve uma regeneração, nascer de novo. Você morre e o Espírito faz você viver a partir dele. João capítulo 3, Nicodemos está discutindo com Jesus. Ele: como é que eu vou nascer? Eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Ele é um mestre da lei. Jesus vai falar assim: você não é conhecedor da lei. Você fala uma coisa dessa. Ninguém pode nascer de novo da carne. Você precisa nascer do Espírito. Ou seja, é confessando Jesus como seu Senhor e Salvador e crendo no seu coração de que Ele é o único Senhor e Salvador da sua vida. E você o declara como Deus e governo da sua casa, da sua mente, do seu coração, de todo o seu ser. E é diante disso, irmãos, que na história esse povo viu e ouviu o que muitos não viram e não ouviram. Primeiro, um profeta é levantado por Deus para comunicar a libertação de um povo cativo há 400 anos. Isso não existia antes. Isso não aconteceu antes.
Esse povo está cativo há 400 anos. Deus escolhe o profeta, o homem chamado Moisés, que foi, como significado, retirado das águas, escondido. Esse homem passou por situações desde a sua infância. É só você lá no início de Êxodo. Êxodo significa saída. Gênesis, início. Êxodo, saída. Então lá no início você já tem toda uma coisa desafiadora já acontecendo com Moisés. Um menino tendo que ser escondido 3 meses, por causa do governo naquele tempo que queria matar o quê? As crianças, até 2 anos. Então Moisés fica escondido dentro de um cesto, ou melhor, fica escondido, depois ele é colocado naquele rio. Ele não está dentro do rio, ele está à beira do rio. Vem alguém, olha, filho de Faraó, cuida dele, entrega a mãe. Você vê uma troca de colos. Você vê uma troca de casas, você vê um esquecimento em muitos momentos na própria vida de Moisés, deixado de lado. Como é que uma criança nasce sendo escondida 3 meses? Que desafio! Não tem mais o colo da mãe, não tem mais o amamentar. E nós poderíamos aqui desenvolver tantas coisas na vida de Moisés, desde a sua infância. No sistema espiritual, numa questão familiar, dentro da casa do homem mais poderoso daquele contexto. Mas Moisés é levantado. Ele chega, ele anuncia a libertação do povo a Faraó, mas o Faraó não deixa, ele está ali com o seu coração fechado. Então Deus agora começa a enviar as pragas. E você tem as 10 pragas do Egito. E na última ação, que Faraó já estava entornando o caldo de rebeldia e de resistência a uma ordem de Deus, os primogênitos iriam morrer se não fossem filhos dos israelitas, do povo hebreu, do povo de Deus. E o texto diz que houve um grito, um desespero naquela região, porque as crianças morreram do dia para a noite, na madrugada. Houve um grito naquele lugar. Mesmo o Faraó vendo as pragas, mesmo o Faraó percebendo a questão da água, todo trabalhar, de uma vara virando serpente, daquela serpente comendo outras, daquela serpente virando novamente uma vara, você percebia ações sobrenaturais de Deus, que Faraó viu, que os homens que estavam com ele viram, que o povo de Deus viu, todos viram aquelas ações, mas não bastavam ver aquilo, a salvação precisaria governar o coração deles. Viram o mar aberto pela primeira vez na história, o mar nunca foi aberto antes. Eles viram água amarga sendo transformada em água doce. Eles viram no deserto água jorrando da rocha. Eles viram maná e codornizes caindo do céu. Eles perceberam que a roupa deles não se desgastava. As roupas não se desgastavam. Elas eram, parece que o costureiro, o Espírito Santo, estava mexendo nas roupas, nas sandálias. Eles andavam na peregrinação, no sol, no tempo de deserto, muito frio à noite, muito calor. E eles andando, paravam. E não precisaria trocar de roupa, e nem muito menos as sandálias. Deus estava dando provisão e sustento, inclusive porque eles estavam vestindo. Viram fogo, viram nuvem, protegendo de dia e protegendo à noite no deserto. Um líder manso e intercessor. Olha o líder deles. Um líder manso. Cuidando ali, vamos colocar por baixo, 2 milhões de pessoas. Você tem noção disso? 2 milhões. Como é que deveria ser as conversas? 2 milhões de pessoas. No mais, viram a glória do Senhor no monte, ouviram sua voz, viram a glória, ouviram a sua voz, e alguns até comeram diante dele no monte. Jantaram ou almoçaram com Deus. Mesmo assim, irmãos, bastaram só 40 dias dessa saída, e chegando agora em Sinai, apenas vendo tudo isso que eu te falei, boa parte, porque algumas coisas vão acontecer na peregrinação no deserto, mas eu trouxe tudo junto. Mas aqui, eles saíram de lá, viram tudo aquilo, ouviram, viram que Deus estava agindo. Quando eles chegam em Sinai, quando eles se deparam com aquela realidade, o texto vai mostrar para nós que Deus chama Moisés para o pico do Monte Sinai. E para quê?
para que fosse entregue as tábuas da lei. Um povo que estava 400 anos cativos, preso, arruinados, destroçados, alma bagunçada, chicote nas costas, açoites. Esse povo está saindo do Egito e agora eles precisariam de instruções. E as melhores instruções vêm sempre de Deus. Esse povo estava desgovernado porque a alma estava gritando mais alto. Esse povo está sem rumo, então Deus levanta um profeta para trazer direção. Esse povo está caótico porque as feridas estavam nos corpos, mas também na alma. Então agora Deus, por meio da sua palavra, vem e fala assim: olha, Moisés, sobe aqui no pico da montanha, eu vou te entregar o livro ou as pedras, e você vai descer para evangelizar, doutrinar, discipular, orientar o meu povo com a palavra que saiu da minha boca. Esse era o fundamento de Moisés subir até a montanha naquele momento. Nós temos algumas subidas e descidas de Moisés para ter um relacionamento íntimo com Deus. Mas esse momento aqui era Deus dizendo assim: a lei chegou. Porque um povo que não tem lei, um povo que não tem instrução, um povo que não tem os decretos de Deus, faz o que bem entender, e o caos é instalado. Juízes capítulo 21, esses homens faziam o que bem entendiam, por isso que você via o caos instalado no período de Juízes. Então Deus tinha que levantar um juiz, para trazer ordem ao povo, voltar para Deus, e esse povo vivia um tempo de paz, porque eles se voltavam completamente para o Senhor. Não bastou os juízes, então Deus começa a levantar os profetas, e os profetas vinham com uma mensagem de denúncia para o pecado, e uma notícia para a restauração. Muitos davam as costas para Deus, adoravam imagens, deuses, e Deus trazia novamente um profeta, e esse profeta falava as mesmas coisas: voltem-se para o Senhor de todo o coração. E de repente esse povo se volta para Deus, e Deus começa a prosperar a terra, Deus começa a prosperar as famílias, Deus começa a prosperar todo mundo. Passa um tempo depois, como a geração de Josué, bastaram somente 100 anos depois de Josué, eles se esqueceram das coisas de Deus e se esqueceram do próprio Deus. A igreja não pode se esquecer do que Deus já fez. A igreja não pode se esquecer dos princípios. O salmista vai dizer: corra com pressa, com uma velocidade máxima, para os preceitos e os mandamentos do vosso Deus. Uma igreja, ela pode perder o controle quando a impaciência nos governa e não mais a paciência. Quando a murmuração é alimentada ao invés da adoração. Quando os questionamentos sobem o tom e ultrapassam os limites, tornando-se em críticas agudas e até malignas. Quando a pressa toma o lugar do tempo estabelecido por Deus, quando paramos de ver presente momento os feitos do Senhor, mas não nos lembramos passado recente dos seus grandiosos feitos. Estamos enxergando algo no presente momento, temos que fazer alguma coisa, nós estamos insatisfeitos. Bem, não enxerga no presente momento, está tudo bem aqui, né? Então vamos para o passado. Não, a gente não vê, a última manifestação faz muito tempo. Não temos muita vida, não temos muitas respostas, não temos muitas coisas. Então ele nunca está satisfeito com o presente momento, então ele puxa do passado alguma coisa para trabalhar aqui no presente momento. Casamento vive muito isso. Está tudo bem hoje, mas quando acontece uma coisinha, você semana passada fez isso. No ano de 1854, você atirou um sapato no seu filho. E você começa a trazer já do tempo lá do dinossauro as coisas para o presente momento. Se não tem nada acontecendo de ruim no presente momento, o diabo ele vai trabalhar também para que você traga sempre os problemas já resolvidos do passado, mas que talvez não estejam tão bem resolvidos assim. Agora, eu estou te falando de que essa igreja de Jesus, ela precisa entender que esses sinais, prodígios e maravilhas não são suficientes para converter o coração do povo. E por que não são suficientes? Olha que está no verso 31 do capítulo 32. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência. A pergunta é: quem era o líder no lugar de Moisés?
Diga, Arão. Arão. Moisés, quando sobe o pico da montanha, nunca deixou o povo desorientado ou desprotegido. Deixava uma liderança ali. Quando essa liderança está ali, ele agora está ouvindo algo do povo em 40 dias, irmãos. Só 40 dias. Após 40 dias, o povo já estava olhando nesse período que no pico da montanha do Sinai tem raios, luzes, trovões, manifestação de Deus visível. Eles estão vendo aquele monte fumegando como um vulcão em erupção. Pensa Deus chacoalhando o monte Sinai e Moisés está lá em cima. Moisés está experimentando uma visitação gloriosa de Deus. Moisés está experimentando um mover de Deus. Moisés está agora talvez com muito medo. Antes dele chegar lá em cima e ser abraçado pela nuvem de Deus, Moisés devia estar com um temor, irmãos, enorme, volumoso, desespero, uma decisão de Senhor, eu estou aqui, o Senhor está vendo que eu sou uma formiguinha perto do tamanho do Senhor, tem misericórdia. E Deus vem e abraça Moisés. O povo está vendo tudo isso. O povo sabe que o líder está lá em cima, orando, buscando a Deus. O povo sabia que Moisés tinha sido escolhido. O povo sabia de tudo isso, amados. No entanto, todavia, porém, o povo não estava mais olhando para Deus. Estava olhando para o Egito. Qual o grande problema de uma igreja que perde o controle? Ela voltar a olhar para o Egito. O descontrole vem por causa do... O Egito era descontrolado, bagunça, baderna. Mas Deus, quando chega, Ele põe ordem. Lembra lá do palácio de Belsazar? Bagunça generalizada, baderna, orgia, bebedeira, prostituição. Aí Deus coloca um limite, escreve na parede: Mené, Tekel, Parsim. Pesado foste na balança, e o teu reino agora foi dividido, Belsazar. Hoje mesmo te eliminarei. Naquela noite Belsazar morre. Deus tem os olhos sobre a sua noiva, sobre a sua igreja. Deus tem os olhos sobre a sua casa. Se lá na sua casa, na sua família, no seu trabalho, está tendo baderna, está tendo bagunça, está tendo difamação, está tendo calúnia, está tendo um girar, uma constante contaminação e destruição, creia que Deus está com os olhos lá, e a qualquer momento Ele pode colocar o dedo na parede e assim: chega. Demorava a descer do monte. Como é fácil para nós questionarmos o tempo de Deus, já reparou isso? Mas ele estava na presença de Deus. Segundo, não pense que porque você está no monte orando e jejuando, Satanás não irá tentar a igreja. Há um investimento maligno, irmãos, diariamente, minuto, segundo a segundo, na vida das lideranças de igrejas, de membros de igrejas. Há um investimento. O diabo não quer matar a igreja primeiro, ele só quer envergonhá-la. Depois ele mata, ou ela mesmo se suicida. A vergonha é um trabalho minucioso de Satanás. Preste atenção no que eu estou te dizendo, amada igreja. O investimento das trevas é o investimento minucioso para envergonhar a igreja. Do mesmo jeito que esse investimento vem para as famílias da igreja, com o intuito de minar e enfraquecer. Moisés, ao descer do monte, após jejum, 40 dias e oração, ao olhar um cenário de pecado contra Deus, perde o controle. Estou te falando do descontrole do povo. Agora eu quero que você perceba o perigo de usarmos a santidade e errarmos esse nível de santidade. Pode haver erro na tua santidade. Pode haver distúrbio na tua santidade. Pode haver percepção equivocada no que você julga ser santo, ou santificado, ou santidade. Moisés está no pico do monte, na presença de Deus, e Deus diz para ele algumas coisas: desça, porque o teu povo, que você tirou do Egito, se corrompeu. Perceba a dinâmica da fala de Deus: desça correndo, porque o teu povo, que você tirou do Egito, se corrompeu lá embaixo. Esse foi o aviso de Deus para Moisés.
E é interessante porque o povo fez a sua escolha, mas sabemos que o diabo estava agindo também ali, o diabo estava solto. Enquanto o diabo estiver solto, ele agirá contra cada um de nós, promovendo a tentação. E Mateus 11:12 diz que o reino é tomado à força. Não existe conquista sem guerras, enfrentamentos e mortes. O reino de Deus, irmãos, ele não negocia com o império das trevas. Ou é reino, ou é império. Ou é luz, ou são trevas. Ou é verdade, ou é mentira. Ou é transparência, ou é contaminação. Não dá para a igreja viver em cima do muro, porque em cima do muro ela já optou pelo outro lado, da inverdade, da mentira, da calúnia e da difamação, e assim vai. A igreja precisa ficar do lado de Cristo, porque Ele é o cabeça, amém? E é diante disso que a gente olha para esse movimento todo de Moisés descendo, e ele se depara com uma realidade descontrolada. Foram 40 dias só. O que a igreja, e aqui eu estou incluindo líderes, membros, leigos, novos, todos, não podem fazer diante do descontrole do povo? O que nós não podemos fazer diante do descontrole de um povo? O que você não pode fazer? Não podemos sair da presença de Deus correndo, com pressa, para resolver demandas ou problemas, sem antes termos uma direção clara dele. Nós podemos sair da presença de Deus, como Moisés estava descendo, está comigo aqui? Ele estava lá na montanha, amém? Então ele agora ouviu de Deus, então ele está descendo como? Com uma informação, que o próprio Deus tinha dado. Há muitos pais, filhos, empresários, ministros, saindo da presença de Deus, sem uma direção clara. Devido aos problemas e demandas, saíram correndo da presença de Deus para administrarem desafios, mas ao chegarem lá, não sabiam o que fazer e como agir, pois não tinham a tal da direção. Capítulo 32, verso 7, então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, esse povo aí que é teu, ele já se corrompeu. Não foi Moisés que saiu correndo do monte para resolver problemas, irmãos, presta atenção nisso. Mas foi Deus que o enviou. Aqui precisamos perceber algo com mais profundidade. O próprio Deus agora começa a provar o coração de Moisés. Eu quero que você entre nas entrelinhas agora aqui desse texto comigo, e perceba comigo claramente que desde o chamado de Moisés na sarça, Deus estava abrindo o seu coração, revelando o seu amor e cuidado para com o seu povo. Mas agora, Deus estava tirando o povo do Egito e levando agora para atravessar o Mar Vermelho. Mas agora, Deus também estava trabalhando no coração do líder daquela nação. Deus estava agora disposto a ouvir o coração de Moisés. E Deus vai dizer: corre lá, desce e resolve a situação, Moisés. Graças a Deus, irmãos, que Moisés não corre e não vai. Ele continua na presença do Eterno. Ele continua a buscar nele o favor em prol do povo. Olha essa frase aqui desafiadora para nós. Não acredite que a obra é sua, que o povo é seu. Tanta obra quanto o povo tem dono, somos apenas mordomos. Diga assim: eu sou apenas mordomo da obra de Deus. E qual é o grande questionamento hoje? Porque muitas vezes nós nos sentimos donos de alguma coisa. Esse é o meu ministério, essa é a minha cadeira, e se alguém sentar aqui, fogo nele. Nós tínhamos uma irmãzinha no templo antigo da sede, muito interessante. Ela sentava, vovó Vilma, vovó da Fernanda, e ela sentava ali na primeira cadeira da segunda fileira. Ela fazia isso no templo antigo e no templo novo. Só que ela era muito assim, doçura, né? Ela beijava, ela abraçava. Senta naquela cadeira para você ver. Ela faz assim: menino, pode ir indo. E ainda te dava um chicletinho ainda para trazer um docinho para você. Às vezes nós criamos essa liga com o lugar que nós sentamos, mas nós sabemos que essa cadeira aí, nós não podemos nos acostumar com ela, porque talvez a partir da cadeira a gente comece a se acostumar com a glória, e aí a gente pode construir um bezerro na terra.
Quando nós nos acostumamos com a glória, nós vamos começar a fazer o que esse povo fez, nos acostumarmos a levantarmos bezerros, e está tranquilo para alguns. A questão é que Deus está vendo, Deus está ouvindo, e Deus já se manifestou. O que é seu, ou o que é de sua responsabilidade, faça. O que é minha, eu vou fazer. Mas a parte de Deus, não precisa falar para Ele fazer, Ele sabe. Ele é Deus. O verso 7 diz exatamente isso. O verso 11 vai dizer: Moisés, porém, suplicou ao Senhor. Minutos ou segundos depois de Deus falar assim: Moisés, desce, o teu povo, o teu povo, o teu povo. Moisés responde: Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, porque se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito, com grande poder e forte mão? Deus fala: Moisés, é o teu povo, Moisés, desce lá, a minha ira se acendeu contra eles, eles estão construindo alguma coisa, vai lá Moisés, é o teu povo que você tirou do Egito. Moisés podia descer, fulminar o povo, destruir o bezerro, e ele seria exaltado em todas as nações, mas Moisés não tinha em seu coração o governo de um povo como dele. O povo era de Deus. Então quando Deus falar que o povo é teu, o povo não é teu, o povo é dele. E talvez tenhamos pastores aqui ouvindo, lideranças externas ouvindo: o povo não é seu, o povo é de Deus. Nós não podemos negligenciar esse nível de responsabilidade. Líderes que estão aqui me ouvindo hoje, o povo não é seu, o povo tem dono, e quem morreu por esse povo se chama Jesus de Nazaré. Infelizmente, existem líderes que acreditam que a igreja é deles, o dinheiro é deles, e a gente começa a ouvir um monte de aberração, desvio, quebras. Eu estava agora no gabinete aqui com uma família, e essa família está vindo ferida, as lágrimas não descem, então aqui ó, eu falei assim: vamos marcar um atendimento, eu preciso atender vocês. Ferimentos, divisões. Você ouviu o pastor Flávio aqui dizendo, uma das igrejas fundadas há muitos anos atrás, no tempo do pastor, do profeta Miguel Piper, fundada em Santa Felicidade, fechou, porque o diabo não está brincando, ele está vindo e está vindo com força, mas o nosso Deus é mais que vencedor. Aleluia. Meu ministério, minha igreja, foi eu quem construí tudo isso aqui, parece um rei falando. Essa é a minha glória, no pico do palácio, lá de Nabucodonosor. Olha o que eu construí com a minha glória. Entenda a diferença, amados, paternidade e paternalismo. Existe uma grande diferença. Um pai não fica fazendo conta daquilo que faz por seus filhos. Paternidade não fica medindo. Investir em você R$100 hoje, hein? Você tem que me devolver todo esse investimento. Faculdade, investir você 100 mil, você vai ter que me devolver, porque isso é paternalismo. Você está com um cajado em cima do teu filho lá, ó, já, e o teu filho já está todo amedrontado já. Paternidade não. Paternidade olha e fala assim: filho, eu vou investir em você até o meu último suor, e você não precisará me devolver nada. Aliás, só corresponda com os estudos. Beleza, pai. Existe essa grande diferença. Eu nunca vi um pai de verdade e sincero cobrar os filhos aquilo que fez por eles. Eu fiz. Não, isso é paternalismo. Paternalismo é aquele que planta querendo colher na vida das pessoas. Irmãos, com todo carinho. Viu como é que é difícil o sermão? Com todo carinho. Eu sou paternalista, sim ou não? Pode falar. Eu sou paternalista? Mas o espírito que está aqui é de paternidade, sim ou não? Por quê, irmãos? Porque quem exerce paternidade entendeu sua posição de filho. Todo paternalista, vai ter crise com paternidade. Já teve. Todo. Então Cristo executa na terra porque Ele e o Pai eram um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Então quando a gente mergulha nessa visão, a gente começa a entender que a visão clara de Deus para Moisés não era de paternalismo, mas de paternidade.
Não quebre diante do povo aquilo que você recebeu diante de Deus. Moisés desce, depois de falar com ele, Senhor, não mata, Senhor, não faz isso não, Senhor, sou intercessor, estou aqui, Senhor, o povo está lá, Moisés está na frente de Deus, e Deus fala assim, tá bom, Moisés, o texto diz que até se arrepende, ou seja, Deus voltou, tá bom, Moisés, eu vou voltar atrás, eu não vou matar o povo, rápido, eles vão morrer aos poucos. Você está entendendo a diferença? Mata na hora, X, mas aos poucos, porque eles mesmos iriam vivendo os seus próprios desejos. O salário do pecado é então eles iam morrer por causa do pecado, não porque Deus já tinha decretado, não, o próprio pecado ia matando cada um deles. E é a jornada nossa, amados. Deus não quer matar a igreja, Deus não quer destruir sua casa, pelo contrário, Deus é uma fonte inesgotável de graça, amor e misericórdia, mas tem um opositor, irmãos, tem um sistema caído ainda aí. E Moisés desce, olha o versos 15 até o 19, então Moisés desceu do monte, desceu como, irmão? Recebendo de Deus que não iria matar o povo, mas ele desce com as tábuas, da presença de Deus, do mover de Deus, tudo lá em cima. Em seguida Moisés se virou e desceu o monte. Ele estava no monte, agora ele desce do monte com as tábuas da presença. Moisés era o representante de Deus para o povo, e o representante do povo para com Deus. Trazia nas mãos as duas tábuas da aliança, que estavam escritas dos dois lados, frente e verso. Deus escreveu nas tábuas, foi Deus, não foi Moisés. As tábuas eram obra de Deus, cada palavra tinha sido gravada pelo próprio Deus, está escrito, irmão. Quando Josué ouviu o alvoroço, Josué estava lá já, do povo que gritava lá embaixo, disse a Moisés, parece que há guerra no acampamento. Seguido, Moisés respondeu, não são gritos de vitória, nem lamentos de derrota, ouço barulho de festa. Irmãos, para mim, Moisés, já tendo ouvido Deus, assim, esse som aí é estranho. Você já viu o som estranho? Você está lá em casa, de repente começa um... Meu Deus, que som estranho. Aí chega aqui na igreja, começa... calmo, sereno e tranquilo. Ou então, Deus está no... Sabe por quê? Gostou, né? Porque quem está tocando é santo, para quem é santo, 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 letra foi entregue ao altar de Deus, e o povo de Deus é santo. Então você já começa a ouvir um som estranho, e já começa a dar uma mexida, isso não está encaixando com o eterno. Isso não está se encaixando com o céu, isso não está se encaixando com as verdades do meu reino, o reino de Deus, isso não está alinhado mais. E o som tem muito a ver com o ouvido, que você tem ouvido. Eu só uso, não tem problema música mundana, pastor. Eu não vou nem entrar nesse método que não dá tempo. Mas comece a ouvir só música de Deus. E a prova bíblica está aqui em Apocalipse. Pastor, por que eu não posso ouvir música? Você não pode, você não deve. Não tem um decreto, não ouça a música do mundo. Não tem isso na Bíblia. Você tem que ter o bom senso. Você é agente de transformação, você é recipiente da glória de Deus, você é santo e suas obras são santificadas. Quando você lê Apocalipse, o que é que está em Apocalipse, amados irmãos? Que o ambiente de glória, todos os anjos, querubins, serafins, todo ser existente no céu, só diz uma palavra, uma canção, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Então quando você cantou aqui, tu és santo, no finalzinho das duas canções, o que você está se unindo ao céu, amados? Então quando a gente se une aos céus, os céus estão abertos, em sintonia, Deus recebendo honra no céu, o povo dando honra na terra, há um despertar, irmãos, do céu sobre a terra nesse exato momento. Deus visita o seu povo, Deus recebe toda a honra e toda a glória, porque é somente a Ele. Então quando você canta só canções bíblicas, eu invento canções tem hora, invente, seja criativo, pegue um texto e comece a cantar. Você já ouviu a voz do pastor Rubem? Porque ele vive. Meu irmão, é um Pavarotti aqui na igreja. Uma voz linda dessa. Posso crer. A minha também é.
Josué ouviu um barulho e pensou que era uma coisa, Moisés sabia que era outra. Respondeu Moisés: não é isso não. Mesmo Moisés na presença, ele desce. E Moisés joga as tábuas no chão. Pode vir. Moisés joga as tábuas no chão. Irmãos, uma cena forte devia ter sido, né? Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono, lá no capítulo 24. Antes de tudo isso acontecer, faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Há tempos atrás, esse mesmo povo que agora está construindo um bezerro, ele mesmo disse: faremos tudo conforme o Senhor falar. Bastou só um tempo passar. Eles já estão dizendo assim: Moisés, Arão, o que aconteceu com esse Moisés? Que está demorando tanto, só 40 dias. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você ficasse sem ligar para 3 amigos, bem íntimos seus, durante 30 dias, será que eles notariam a tua falta? Reveja seus amigos. Quando você está com dor, quem você procura para ser um remédio na sua vida? Essa pessoa atende o telefone? Ela para ou te atende no dia seguinte? Reveja seus amigos. Tem amigos seus que estão te carregando ou estão te levando para o abismo? Reveja seus amigos. E mais ainda, até irmãos, né? Temos que cuidar. O texto é claro: Moisés irou-se e perdeu o controle, jogou as tábuas. Então o pastor só está dizendo que o profeta pode perder o controle? Claro. É só ele olhar e ver o pecado e esquecer da glória. É só ele ficar desgovernado por o que estão fazendo terrenamente falando, porque no céu tem descontrole, sim ou não? No céu tem bagunça, sim ou não? No céu tem ordem. No céu não tem graça, não tem perdão, não tem restauração. Mas no céu também não tem uma ação de correção? Tem. Então a grande questão é: Moisés viu o bezerro e ficou descontrolado de raiva e talvez ódio. Eu vi uma pessoa com ódio, sangue nos olhos, descontrole total. O Hulk veio na vida de Moisés. O espírito de Hulk, a síndrome de Hulk, pegou Moisés, porque antes tinha pego o povo. Então nós temos um povo descontrolado, e agora nós temos um profeta manso e humilde, descontrolado, pastor. Descontrolou total. 1 Coríntios 10, 1-6 vai dizer, Paulo vai falar assim: olha, aprendam com os erros de Israel, não caiam nos mesmos laços, não caiam nos mesmos equívocos. Paulo está instruindo o que a igreja precisa fazer quando o povo perde o controle. Descontrolou, precisa de uma direção, precisa de uma rota. O povo está descontrolado. Moisés perdeu o controle, está todo mundo desgovernado. O que a gente faz agora, pastor? Qual é a receita? Primeiro, exerça a autoridade que Deus lhe deu. Irmãos, nós estávamos num lugar e nós percebíamos, um grupo de pessoas, de que um casal que está num lugar, havia um confronto contra eles. O homem sobe para falar e alguém se levanta e começa a dar de dedo: isso está errado, isso está errado, isso está errado. Era um pastor. E Deus me tomou de uma autoridade e falou assim: meu amado, o Senhor é autoridade sobre esse lugar aqui. O Senhor abriu mão de muitas coisas para ser um canal de resposta nesse lugar aqui, que ninguém quer vir para cá. Deus te deu autoridade. Esse homem começou a chorar, a esposa começou a chorar, eles se prostraram, e esse povo veio e começou a orar por esse casal, ministrar sobre a vida deles. Deus começou a renovar, Deus foi retirando, Deus visitou esse grupo naquele lugar. Quando aquele senhor de idade abriu os olhos, eu vi um fogo dentro dos olhos dele, eu vi um fogo no coração dele, eu vi um fogo na mente dele. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós somos engolidos e ficamos descontrolados. Mas Deus falou assim: eu vos dou poder, eu vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. A autoridade de Deus está dentro da igreja, está dentro de nós. Não terceirize os enfrentamentos difíceis do ministério ou na caminhada, na sua vida. Não terceirize.
Vai você, é o seu marido que está mal, você já recebeu essa autoridade, vai lá. Eu tenho testemunhos aqui de homens que estavam perdidos, e a mulher se manteve em posição de autoridade espiritual. Eu tenho relatos de mulheres que estavam desorientadas, e Deus usou a vida dos homens, autoridade espiritual. Quando Moisés aproximou-se do acampamento, viu tudo aquilo, e ele vai para cima de Arão. Que fez esse povo a você para que o levasse a tão grande pecado? Descontrole. Foi Moisés que estava na montanha, e o povo diz: Arão, vamos construir novos deuses. E Arão recebe os ouros, as argolas, e Arão molda, amados, presta atenção nisso, Arão que molda o bezerro de ouro. Com ouro recebido, Arão pôs a mão. E aí, quando Moisés chegou assim: o que vocês fizeram? A gente pegou o ouro e saiu isso aí. Não saiu isso aí, isso estava dentro deles. Era o coração preso ao Egito, irmãos. Nós estamos construindo o que com as nossas mãos? Com a nossa língua? Com as nossas falas? Muitas vezes assuntos do Egito, e tem pessoas nessa igreja aqui que já estão aqui há alguns anos, e você está preso às vezes lá na outra igreja, lá na outra ferida, lá nas outras ações. Pelo amor de Deus, você está numa nova igreja, num novo tempo, para um novo templo, amém? Você está caminhando com situações novas, deixa as coisas velhas para trás, Ele faz novas todas as coisas, e olha para frente, olha a visão que você está hoje. Você precisa, já passou. Ou então, como eu aconselho alguns, você não quer voltar para lá? 2, 3 às vezes, eu te faço, eu ligo para o pastor, eu te ajudo, mas não sofra. Ninguém tem que ter peso, amém, irmãos? Você não pode fazer isso no seu casamento. Então vai embora. Não vai não, fica lá. E tem autoridade lá, porque Deus te colocou lá, porque Ele abençoou aquele casamento, aquela família. Agora, no corpo de Cristo, você pode, tem tantas igrejas. Claro, eu quero que você fique aqui, quero que você cresça com a gente, mas não pode ter peso. O encargo, não tenha medo de zelar pela disciplina e santidade. À noite eu vou terminar, faltam 2 pontos. Eu quero fechar essa palavra mostrando que Moisés, ele quebrou as tábuas, ele destrói todo aquele bezerro, derrete tudo. Só que naquele dia morreram mais de 30.000 pessoas. Olha o pecado, irmãos, o que faz? Pessoas morrem, irmãos, quando nós pecamos, com a língua, com tudo. E aí, eu olho para a vida de Moisés e eu percebo que ele podia dizer assim: acabou o ministério, eu vou embora, deixa esse povo para lá, né? Ele podia falar isso, podia ou não podia? Mas ele não faz isso. Deus fala assim: Moisés, sobe de novo, Lê. Sobe de novo. O Sinai, irmãos, foi o tempo de a instrução ser revelada, mas o Sinai também era o lugar do recomeço. Sobe, Moisés. Moisés já tinha ficado 40 dias sem comer e sem beber. Agora Moisés sobe. Só que antes de ele subir, Deus fala assim: Moisés, corte 2 pedras. Você vai interagir comigo agora. Tem trabalho para você. Tem recomeçar, mas tem retrabalho. Se você só tivesse instruído e reeliminado aquilo lá sem fazer nada, você não precisaria ter retrabalho. Então sobe. Agora corte as pedras. E dava trabalho. Então ele pega aquelas 2 pedras e sobe a montanha com elas em branco, sem nada. Interação do homem. Agora Deus vai escrever novamente as tábuas. Qual foi a história que você quis escrever até hoje? Quais foram as ações que você determinou que vai viver, que já viveu? E Deus já escreveu algo a teu respeito, a meu respeito. Deus já tem todo o plano. Mas às vezes, irmãos, nós pegamos o nosso nome e colocamos: vamos construir deuses para nós. É do meu jeito. E esse povo está ali.
os anciãos, olhando para Moisés, para Arão, e Arão fala: vamos fazer sim, vamos fazer isso mesmo. E faz nomes terrenos, ações terrenas. Mas a Bíblia diz em Filipenses que o nome que está acima de todo nome, ele se humilhou, deixou a sua glória, e como servo, desceu, e sem pecado foi crucificado. Não se contaminou com os manjares da terra. E sabe, é esse nome que tem que estar marcado nos nossos corações. Você quer ver um exemplo? Por favor, a igreja pode ficar de pé? Eu vou contar até 3, e você vai falar 3 vezes o seu nome. Eu vou contar até 3, e você vai falar 3 vezes o seu nome, mas vai falar alto. João, João, João. Vai ser assim, ok? Vou contar até 3. Perceba a questão do nome. 1, 2, 3. João. Vamos de novo? 1, 2, 3. Você ouviu alguma coisa? Você conseguiu entender algum nome? Sabe por quê, irmãos? Quando cada um quer fazer de um jeito, a gente não faz nada. Fica uma bagunça, uma desordem, um descontrole. Agora você quer ver quando o povo de Deus se une? O que ele faz com o joio? O que ele faz com a carnalidade? O que ele faz com o levantar do diabo? O que ele faz quando um povo se une em cima de um nome? Não é a Igreja Batista Lavena Santa Felicidade, não é a Igreja Presbiteriana, não é a Assembleia de Deus, não é a Igreja Viva, não é a Igreja isso, não, é o nome de Jesus de Nazaré. Eu vou contar até 3, e eu quero que você fale, grite 3 vezes, o nome mais poderoso do mundo, o nome mais poderoso de toda a história, é o nome que está acima de todo nome, é o nome de Jesus de Nazaré, é esse nome que morreu pela igreja, esse nome é o dono da igreja. 1, 2, 3, Jesus, 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 aleluia, é esse. Eu quero dizer o nome de Jesus mais alto a partir de hoje. Vem para cá, deixa o seu lugar. Nome de Jesus, pode vir. Eu quero abrir mão do meu nome. Vou parar de construir meus bezerros. Vou parar de construir os meus projetos, para que agora eu só quero o nome dele. Sem medos, pode vir bem pertinho. Isso é um convite ao altar, é uma decisão. Quando que eu construo, pastor? Quando você só pensa em trabalho, é só o teu nome que você está pensando. Pastor, o ministério é meu, só o teu nome. Empresa, dinheiro, negócios, filhos. Pode vir bem pertinho. Nós vamos cantar esse trecho.